Vemos um grupo de pessoas com capas vermelhas, lembrando algum tipo de culto antigo. Eles cercaram um enorme rubi e realizaram um ritual para ativá-lo. Eles próprios estavam cercados por criaturas estranhas à compreensão humana, que lembravam répteis, enquanto outros consistiam até em um conjunto de cabeças e membros e tinham aparência esférica. De repente, um golpe de lâmina atingiu essas criaturas, cortando sua carne. Um homem armado com uma armadura apareceu na sala onde acontecia o ritual, distribuindo golpes nos monstros um após o outro. Esse cara era o Senhor da Espada e gritou para seu exército de cavaleiros com armaduras que ele os ajudaria. Ao lado do exército de rei havia outra milícia, mas já esqueletos em armaduras, sobre a qual dominava o guardião do túmulo Jorg. Aqui apareceu um terceiro exército, liderado por uma garota de cabelos dourados. Santa Maria declarou sua intenção de interromper o ritual da criatura, mas acabou sendo tarde demais. O cristal já havia sido ativado e dividido em vários fragmentos, anunciando assim uma mudança de nível do 12º para o 12º mais. No lugar do cristal, uma nova entidade apareceu, diferente das anteriores, jogando fora as tropas vizinhas com seu aceno. As pessoas que estavam mais longe dela estavam em alerta e prontas para agir a qualquer momento. A entidade que apareceu foi anunciada como o chefe sazonal Plague Lord. Ele estava com uma túnica vermelha, armado com 2 espadas, sua pele tinha um tom esmeralda, seus olhos brilhavam com um brilho vermelho. Imediatamente, o novo chefe balançou suas espadas gêmeas, causando um golpe forte nos que estavam por perto. Na sala, um novo objetivo de ataque foi anunciado para derrotar o Senhor da Peste. Do espaço onde o chefe estava localizado, enormes tentáculos da cor de sua pele apareceram, atingindo os oponentes ao seu redor. Alguns dos guerreiros já haviam caído sob seu ataque. Maria conteve com força o avanço do chefe. Mas o ataque foi esmagador, os tentáculos demoliram facilmente as pessoas que estavam em seu caminho. O rosto de rei expressava horror, mas o próprio jovem não queria morrer. Seus subordinados ficaram perplexos com sua ação impulsiva. O chefe da guilda se afastou covardemente. O Senhor da Peste notou o fugitivo e ergueu as espadas para atacar. Ele deixou claro para Rei que o cara não poderia escapar dele. E realizou seu ataque contra o Senhor da Espada. Seu ataque foi interrompido pela destreza de um espadachim azul que apareceu de repente. Os guerreiros vizinhos o reconheceram como um forte aliado e ficaram felizes por ele salvar. Este jovem era um rei-herói. Ele estava, como vilão, armado com lâminas gêmeas e correu em sua direção. O Senhor da Peste imediatamente contra-atacou. O jovem preparou-se para desferir o golpe decisivo no patrão. Mas o inimigo também não pretendia perder. Ele também levantou suas lâminas para atacar. Os guerreiros ao redor aguardavam freneticamente o resultado de sua batalha. Maria gritou o nome do jovem, preocupada com a vida dele. E aqui está o momento da verdade. As espadas dos dois confrontos se tocam num golpe decisivo. O Senhor da Peste estava confiante em sua vitória, que não escondeu em seus discursos ousados dirigidos a quem. Mas o rei-herói disse ao chefe que não poderia permitir que outros vissem seus poderes. E então o jovem com um sorriso no rosto acrescentou que agora não se preocupa mais com isso. O rosto do Senhor da Peste estava cheio de confusão. A força do ataque de quem forçou os aliados próximos a proteger seus rostos do clarão brilhante. Mas depois de um momento eles baixaram as mãos para ver o resultado da batalha. Seus rostos imediatamente se encheram de alegria. O rei-herói venceu esta batalha. A sala anunciava o fim da 5ª temporada e a queda do Senhor da Peste. Também foi informado sobre a prevenção do fim do mundo, a vitória de quem e sua recompensa e novo título. O jovem reagiu caindo no chão. Ele fechou os olhos pacificamente com o pensamento de que o mundo havia ganhado um ano a mais de vida. A ação seguinte segue para a sala de conferências, que reuniu vários jornalistas e fotógrafos. Eles declararam quem o 4 vezes vencedor do ataque à torre, com equipamentos e habilidades superiores e o maior número de pontos de conquista. A menina segurava na mão um brinquedo feito à imagem do rei-herói. Com olhos brilhantes, ela anunciou aos pais que quem estava na TV. Camisetas com a imagem do rei-herói eram vendidas nas ruas. Um homem que estava no pódio voltou-se para o rapaz, como representante de todos os heróis reunidos, com o pedido de dizer algumas palavras ao público. Quem olhou para cima com tensão nos olhos, com uma clara relutância em dizer qualquer coisa. Maria, sentada ao lado dele, sussurrou para o cara apenas dizer algo bom. Ela juntou as palmas das mãos e acrescentou que estavam na TV. Representantes do Fórum de Genebra da ONU também estiveram presentes.
Os 10 melhores jogadores da temporada também se reuniram e todos esperavam que o jovem contasse como arriscou heroicamente a vida para salvar o mundo. O cara apenas sorriu com tudo isso, puxou o microfone para mais perto e imediatamente deixou escapar que estava tentando por dinheiro. Sua confissão aberta chocou todos os presentes no salão. O rosto da garota sentada ao lado dela estava petrificado de estupor. Mas quem não terminou o seu discurso aí? Ele também acrescentou que há muito tempo não se interessava por nada além deles. Um pouco de história sobre como o mundo se transformou em um jogo. Torres de vários tamanhos começaram a aparecer no céu, eclipsando os céus. Vendo esse fenômeno, as pessoas voltaram sua atenção para eles. Mas a estranheza não terminou aí. Monstros começaram a aparecer das torres, matando todos em seu caminho. Os monstros pareciam completamente diferentes, alguns deles pareciam dragões e alguns pareciam trolls ou insetos. Um deles era de tamanho impressionante e estava armado com um machado. A população fugiu em pânico, na esperança de encontrar abrigo. Uma garota, tentando escapar, tropeçou e caiu, com lágrimas nos olhos. Mas de repente, a mão do monstro foi demolida com apenas um golpe. Foi um cara comum que protegeu uma senhora de um ataque de monstro. Nas mãos ele segurava uma espada medieval, coberta com o sangue do monstro, que também espirrou no rosto e nas roupas do jovem. No final das contas, esse cara foi um dos jogadores que habilmente derrubou os monstros um por um. Outro jogador era uma garota loira que protegia as pessoas dos ataques inimigos com uma cúpula mágica. Mas monstros terríveis continuaram a aparecer nas torres. E eles eram todos diferentes uns dos outros e maravilhados com sua sede de sangue. Enormes personagens de 3 cabeças, como personagens de contos de fadas infantis, ganham vida. Mas eles realmente cuspiram chamas, das quais os jogadores se cobriram com escudos. Jogadores com poderes sobre-humanos desenvolveram uma estratégia vencedora, cuja essência eram ataques a torres em um determinado período de tempo. Isso poderia ser chamado de uma espécie de ataque às torres. Uma entrevista com a declaração franca de quem foi exibida na TV. O próprio herói da transmissão sentou-se em frente à tela do computador e discutiu o que havia sido dito anteriormente. Ele leu os comentários das pessoas sobre o vídeo e ficou impressionado com o conteúdo negativo. Mas então ele notou uma estranha mensagem recebida de um repórter, na qual haviam pedido para levá-lo ao seu time na próxima temporada de jogos, além de uma nota de que ele estaria esperando o cara antes de entrar em sua casa. Ken correu imediatamente para a janela e abriu as cortinas. Toda uma multidão de pessoas com câmeras apareceu diante de seus olhos. Mas Ken saiu de casa e um dos repórteres imediatamente o abordou com um pedido para comentar sobre a nova temporada. O jovem respondeu com um sorriso que as estrelas que aparecem na televisão não passam de problemas. Por sua vez, o cara declarou sua intenção de entreter seus telespectadores. Mas os repórteres não entenderam as palavras de Ken e repetiram o seu conteúdo. Naquele mesmo segundo, um terremoto começou. O início da 6ª temporada e o carregamento das torres foram anunciados no céu. Também explicou que os jogadores podem entrar nas torres ativas após ler as informações nos portões abaixo delas. E então as próprias torres apareceram no céu. O próprio rei-herói jogou o capuz sobre a cabeça e foi para o seu destino. Chegando ao lugar certo, ele olhou em volta e descobriu que estava relativamente calmo durante a 1ª temporada, notando que sempre foi assim. A imagem de uma régua de ferro apareceu no céu, rindo muito. E também o governante do gelo, que também riu, relatando também o crescimento de suas habilidades. Ao que Ken respondeu indiferentemente para continuar, porque não foi em vão. Depois, no salão da ONU, quando admitiu abertamente que tentou por dinheiro, que ele fez tudo em prol das recompensas dos iluminados que se autodenominam governantes, e também títulos que permanecem após o final da temporada. O cara sorriu e pediu para abrir a recompensa. Um holograma dourado de um cartão com um ponto de interrogação apareceu acima da palma da mão. Como uma criança pequena, seus olhos brilhavam de alegria. Ken ficou feliz porque o item que recebeu era lendário. O jovem já havia pensado nas novas habilidades que o artefato que recebeu lhe daria. Ele vestiu um casaco preto com detalhes dourados e pediu permissão para entrar na torre. Imediatamente o cenário urbano mudou para um espaço semelhante ao corredor de um castelo medieval. Era a Torre da Lua Sangrenta. Muitos orcs armados apareceram na frente do cara. O rei-herói ficou feliz por ter a oportunidade de testar novas armas mágicas. O cara invoca uma espada de gelo. E então ele agradece ao governante de gelo e ataca o inimigo com a arma recebida. O ataque de espada atinge um orc próximo. A onda de choque também envolve todos os inimigos próximos. Derrotado pelo ataque arrepiante, o orc se distorceu em uma careta igualmente assustadora.
A primeira onda de inimigos voa rapidamente como uma avalanche de gelo de quem direto para a linha de monstros atrás. Mas isso não assustou os orcs. Eles avançaram furiosamente em direção ao ataque do jovem, após o que uma onda de gelo os alcançou. O cara estava completamente calmo enquanto passava pelas estátuas congeladas de inimigos derrotados. Foi anunciado o resultado de completar o primeiro andar e aumentar as habilidades de vitória do cara. Quem estava feliz com sua vitória e pronto para tentar salvar o mundo novamente. Ele já havia se mudado para o segundo andar da torre, mas imediatamente o rosto do rei-herói ficou coberto de aborrecimento. O jovem notou os mesmos orcs do primeiro andar, bebendo álcool ao redor de uma fogueira construída no chão diretamente de barris. Um dos monstros descobriu o herói. Ele imediatamente notificou todos os seus camaradas sobre a chegada do inimigo. Eles pegaram machados para atacar, mas quem estava completamente calmo e continuou a sorrir. O cara deu um pulo e balançou sua espada de gelo direto no rebanho de orcs. Sem muito esforço, o jovem chega ao quarto nível, mas mesmo assim já começou a sentir algum cansaço. De repente, algo chamou sua atenção. O rei-herói ficou alerta e segurou a espada de gelo com força na mão. Os guardas orcs bloquearam seu caminho novamente. Desta vez eles estavam protegendo seu chefe. Eles já estavam mais blindados que os monstros dos 3 primeiros andares. A informação apareceu diante dos olhos de quem de que a régua de ferro havia abençoado esses guardas. Um dos orcs citou as mesmas palavras, apontando para as armas que haviam recebido. Os monstros soltaram um grito e ergueram os machados acima das cabeças. Eles foram direto para o herói. O cara entendeu a espada e fez uma pose, preparando-se para atacar os inimigos. Quem desvia o golpe do orc, mas algo preocupa. Ele levanta a lâmina novamente, com a intenção de atacar o monstro. Finalmente, o rei-herói percebe que seus golpes não afetam mais esses orcs. Esses guerreiros têm resistência à energia do gelo. O jovem percebe que não tem a habilidade certa para lutar contra seus inimigos e recua temporariamente para um lustre pendurado em uma corrente. Mas ele lembra que recebeu o artefato antes de entrar na torre. Quem ordenou a abertura do inventário? Um cartão dourado aparece acima da palma da mão. O cara não sabe se consegue manusear esse artefato por causa dos riscos. Enquanto isso, os guerreiros orcs já estavam esperando por ele. Eles lançam seus enormes machados em direção ao herói. O jovem percebe que não tem tempo para pensar e ordena que o artefato seja apresentado. Um brilho azul se forma ao redor do lustre suspenso, cobrindo o espaço circundante. Quem salta do toldo direto para a multidão de inimigos. O rei-herói sente a nova força que recebeu e está pronto para a batalha. Um dos orcs apontou o machado para o cara. Num instante, a mão do jovem foi coberta por uma armadura de gelo, impedindo o monstro de atacar. No mesmo momento, quem ataca o inimigo, perfurando-o com sua espada. O orc derrotado cai no chão e se transforma em uma estátua de gelo. Um aumento de nível é anunciado. A espada e a armadura na mão do cara ganham um visual novo e mais poderoso. Um após o outro, os monstros viraram gelo com os golpes do garoto. O rei-herói quebra a arma do orc com sua enorme lâmina tão alta quanto ele. Quem ataca um exército de inimigos, um após o outro, aumentando seu nível. A espada muda de formato novamente, agora o jovem já tem 2 lâminas. Ele ataca os monstros com os 2, esmagando os inimigos em seu caminho. Orcs voam facilmente no ar com seus golpes. O cara muda a posição das lâminas nas mãos, girando-as com os cabos para frente. Este gesto confunde o monstro. O jovem desfere uma série de golpes no inimigo, aumentando assim seu nível em várias ordens de grandeza. Em um instante, a sala se enche de muitos raios de luz azul, formados a partir dos múltiplos ataques infligidos pelo sujeito. Quem dá um suspiro de alívio, ele já arrumou esse andar, mas o último orc ainda estava atrás dele. O cara percebeu que ainda não era o fim. Ele levanta a lâmina acima de si, que já assumiu a forma de um cabo longo com uma grande esfera pontiaguda. O inimigo é derrotado e o sistema anuncia a passagem do herói deste andar de elite. Um cartão dourado com a recompensa recebida aparece na palma da mão do rei-herói, e o cara pede para abrir o conjunto. O cartão acende imediatamente com uma luz azul. O jovem fica chateado com a habilidade que recebeu, que não se revela lendária. Mas o cara equipa a habilidade e sai do salão onde aconteceu a batalha. Um novo local aparece na frente do rei-herói. A saudação de alguém pode ser ouvida acima dele. Uma garota ruiva com orelhas de elfo aparece na frente dele. Ela acaba sendo dona de uma loja automatizada, fica surpresa com a quantidade de pontos de conquistas arrecadados pelo rapaz e dá a entender que o jovem tem tempo para gastá-los com ela antes de morrer. O cara diz ao sistema para exibir uma lista de itens.
A escolha do jovem foi uma poção de velocidade e fogo. Ele pagou pelos 2 itens e os colocou em seu inventário. Mas a garota pede novamente a Kim que compre um baralho, ao qual o cara finge ser surdo e vai embora. O próximo andar que aguardava o cara era o andar do próprio patrão. Era um enorme líder orc, claramente superior em força aos monstros anteriores. O rei-herói forma uma cúpula sobre si mesmo, que é imediatamente quebrada pelo ataque do gigante. O cara percebe a significativa superioridade do inimigo atual sobre os anteriores. Ele joga o recipiente recém-comprado de poção de fogo em direção ao monstro. O frasco com a poção atinge o gigante e pega fogo imediatamente. O corpo do gigante é instantaneamente envolvido por chamas de fogo. Mas o chefe escapa do ataque de fogo e avança em direção ao herói. Ele procura o adversário, mas o herói já estava atrás dele. Quem aponta a ponta de sua lâmina diretamente para o orc e se move em sua direção. O golpe atravessa o monstro, deixando um enorme buraco nele. O cara está feliz porque, com a bênção, até mesmo sua habilidade de nível normal acabou sendo útil. Mas este não foi o fim da batalha. O monstro não foi derrotado. O orc gritou com o cara que estava saindo, avisando que nem tudo havia acabado. Mas o cara fica feliz porque o jogo não terminou tão facilmente e se volta para o inimigo. O monstro começou a gritar, espalhando uma onda de choque por todo o espaço ao seu redor, da qual o jovem se cobriu com um escudo de gelo. O cara explica que sem proteção, as forças da onda de choque acabariam com ele se fosse atingido. O orc pairou diretamente sobre o cara e expandiu o volume de seu escudo de gelo. O patrão desfere o golpe no jovem com todas as suas forças. Quem começa a contagem regressiva. No caminho, ele desvia dos golpes do monstro. A contagem está gradualmente chegando ao fim e os golpes do orc foram com a mesma força. E agora nos últimos segundos da contagem do rei-herói, ele colocou o recipiente da poção no chão. Ao estalar os dedos, o cara diz que o tempo acabou. O corpo do orc cai no chão inconsciente ao lado do herói. O sistema notifica o jovem que ele completou um andar e recebeu um conjunto de cartas de itens como recompensa por capturar a Torre da Lua Sangrenta com orcs. O cara se alegra com a recompensa que recebeu, considerando-a a mais alta por completar a torre do 3º nível. Mas uma carta normal para flechas de gelo aparece aleatoriamente, o que deixa quem chateado. O rei-herói se encontra em um novo local. Desta vez esta torre de adoradores de demônios é igual à torre anterior do 3º nível. Pequenos demônios com garras de fogo imediatamente voltam sua atenção para o jovem. O cara se preparou para repelir o ataque. Ele levanta a mão em direção aos inimigos e solta flechas de gelo, atingindo-os. Ele continua ativando uma nova habilidade, atacando os demônios com as 2 mãos. Os inimigos que o cercavam caíram no chão com a força dos golpes de Ken. O sistema anunciou um aumento no nível das flechas de gelo e o início da segunda onda. Um novo grupo de demônios já estava armado com cutelos em cada mão. O jovem suspirou ironicamente. Ele ativou sua espada de gelo e atacou o esquadrão inimigo. A onda de gelo transformou os pequenos demônios em esculturas de gelo em um instante. O avanço dos pequenos inimigos foi interrompido. O sistema anunciou um aumento no nível do herói e de todas as suas armas. Mas então o cara ouviu uma voz lá de cima falando com ele. O chefe da torre do Body Cult se elevava sobre o cara, e havia mais 2 demônios próximos a ele. O patrão estava envolto em uma capa bordô, seus olhos brilhavam com bolas vermelhas. Ele deu ordem aos seus asseclas para matarem o cara. O jovem imediatamente o atacou com uma onda de choque de sua lâmina de gelo. O sistema anunciou que o culto demoníaco teve um efeito congelante. Quem ficou feliz por ter a oportunidade de explorar suas novas habilidades? Ele se afastou do chefe congelado para ativar uma nova carta de habilidade. Fragmentos de gelo, semelhantes em formato de estrelas, apareceram à sua frente, que imediatamente perfuraram o solo. Num instante, os fragmentos se alongaram e assumiram a forma de uma lança. O rei-herói puxou uma das lanças do chão e segurou-a com força na mão. O jovem girou uma lança de gelo na mão e depois a lançou no monstro. As algemas de gelo caíram do corpo do chefe demoníaco. Os ataques de lança perfuraram o corpo do culto um após o outro. E então quem desfere o golpe decisivo, acompanhando a área ao redor com um forte flash de luz. O sistema anunciou a vitória sobre o Body Cult e a limpeza da torre do Body Cult, bem como o recebimento de uma nova recompensa, que o cara imediatamente pediu para abrir. O cara argumentou que sua espada de gelo não perde o poder mesmo sendo dividida em várias partes. Aqui o sistema anunciou uma nova mensagem. Falou sobre um encontro com sua sombra, o que surpreendeu o rapaz. O sistema também acrescentou que uma das facções da torre se interessou pelo jovem.
Em seguida, apareceram indivíduos com capas pretas e os rostos escondidos por máscaras de corvo. Quem estava cercado por um conselho paralelo, todos os membros parecendo exatamente iguais devido aos seus trajes. Um participante convidou o cara para se juntar a eles. O cara os conhecia, achou uma boa ideia, mas algo o incomodava. Ele diz ao conselho que gostaria de fazer um acordo com eles, mas existem facções mais fortes. Um dos participantes lembra Ken sua força e a capacidade de ser coberto por eles. Mas o cara continua insistindo no seu acordo. O rei-herói pede a eles a carta da besta das sombras. Os participantes ficam confusos e apontam para o cara que ele se superestima. Mas o cara continua de pé e sorrindo com a mão estendida. Ele aponta sua incompetência e separa o círculo da facção, deixando-os. Mas um dos participantes o chama. Num instante, um animal aparece na sala, envolto em chamas roxas, muito parecido com um gato. A criatura corre até Ken. O jovem se vira e fixa o olhar nele. O sistema anuncia o recebimento de uma besta das sombras e uma nova conquista especial, além de 100.000 pontos de conquista. O cara sentou-se no chão e acariciou seu novo animal de estimação. A voz do sistema também adicionou informações sobre como obter uma carta rara de Shadow Blade. A facção perguntou se o cara estava feliz, ao que ele respondeu com alegre consentimento. Depois de receber os presentes, Ken ainda decidiu se juntar ao conselho paralelo. Com pensamentos alegres, o cara sai da torre, voltando para a cidade. Mas ele é imediatamente chamado por várias pessoas que o chamam pelo nome. O jovem virou-se para eles e imediatamente suspirou de aborrecimento. Acontece que essas pessoas eram repórteres que apontaram suas inúmeras câmeras e microfones para o cara, querendo entrevistar o rei-herói. O cara ficou tenso com a lanterna, respondeu com indiferença que conseguiu os primeiros lugares nas duas torres porque era um jogador competente. Os repórteres notaram que os jogadores estão participando mais ativamente dos ataques nesta temporada. O cara perguntou aos jornalistas sobre quantas pessoas foram invadir a torre do 4º nível. Acontece que 5 foram para a batalha, mas 4 deles já haviam morrido. Quem ficou tenso com as táticas do Senhor da Espada, fazendo questionar a racionalidade de receber tal apelido. De repente, chegou a informação de que o Senhor da Espada acabará de entrar na torre do 5º nível. O rei-herói perguntou novamente com quantas pessoas ele foi até lá, ao que recebeu a resposta que o herói foi lutar sozinho. Mas o cara não ficou impressionado com a informação, disse que não havia necessidade de pressa logo no início da temporada. O jovem percorreu em sua cabeça as informações sobre os demais participantes, a partir das quais presumia-se que o santo estava coletando habilidades e itens no início da temporada. E o outro herói, o guardião do túmulo, não tem planos de participar do jogo. Quem pensou que o Senhor da Espada poderia ter conseguido um bom item da torre do 4º nível? Os repórteres se lembraram, interrompendo os pensamentos do jovem. Quando solicitado a comentar sobre o comportamento do Senhor da Espada, Ken simplesmente chamou o herói de idiota. Os repórteres ficaram chocados com a resposta de Ken, pois esperavam que ele pretendesse competir com o herói. O jovem explicou-lhes que também era um idiota, mas queria vencer, ao que os jornalistas notaram a dureza das suas palavras. Porém, o cara partiu para conquistar a torre do 5º nível. Quem pensou com um sorriso que desta vez lutaria por seu respeito próprio? O rei-herói presumiu que o próprio Senhor da Espada já estava lutando nesta torre, então ele entrou na torre sem hesitação. O sistema descrevia resumidamente o local onde o jovem lutaria para capturar ou defender a fortaleza. O cara ficou surpreso, ele pôde escolher o lado pelo qual lutaria. Mas por um lado, como se viu, a escolha já tinha sido feita por outro jogador, mas o jovem só beneficiou da restante opção. Quem entrou na sala onde os presentes estavam vestidos com armaduras de cavaleiro? Eles reagiram imediatamente à aparência do jogador. Seus rostos se iluminaram de alegria a ponto de chorar. Eles ficaram tão inspirados que começaram a se abraçar de alegria. O rei-herói avaliou a situação. Aparentemente, os participantes estavam desenvolvendo táticas de batalha e já se preparando para o início da batalha. O cara pediu permissão para se sentar e foi imediatamente atendido com consentimento. A pergunta de quem sobre quem estava no comando entre eles foi seguida por um silêncio abatido. No mesmo momento, um homem barulhento, de bigode enrolado e franja, entrou na sala, apresentou-se como comandante da defesa desta fortaleza e imediatamente repreendeu o jovem por não observar os costumes da corte. Mas quem estava cético quanto a isso e perguntou ao chefe se ele queria vencer a luta. O homem respondeu imediatamente positivamente e acrescentou informações sobre a falta de poder de combate, mas sobre a dignidade da fortaleza do exército. Isso causou irritação óbvia no cara.
O chefe continuou a lançar discursos inflamados, aos quais recebeu imediatamente um golpe no estômago. Quem se elevou acima do homem mentiroso e anunciou com confiança a transferência do papel de chefe para ele. Os participantes foram inspirados apenas pela organização e abordagem séria do novo comandante em chefe. Quem saiu para o telhado da fortaleza pensando nas informações que havia recebido sobre a composição do exército. O cara estava pensando na estratégia de batalha, pesando todas as desvantagens e vantagens. Ele notou a falta de poder de fogo do senhor. Afinal, os jogadores podem assinar contrato com apenas um governante e receber recompensas apenas dele. O próprio Ken foi uma exceção e pôde receber prêmios de diferentes governantes. Sabe-se também que o governante pode levar vários jogadores sob sua proteção, mas apenas um receberá benefícios especiais como herdeiro. Mas existem certas proibições. No caso do Senhor da Espada, suas habilidades principais não devem estar de alguma forma relacionadas ao governante de ferro. Quem não ficou chateado, pois entendeu que havia uma chance de vencer, mas o cara estava preocupado com os lutadores, em geral, com a paz na torre. O jovem não sabia se essas pessoas eram reais ou criações da torre. O rei-herói não sabia como aumentar seu moral. Agora que ele estava no topo da fortaleza, foi apresentado ao povo como convidado. Também foi dito que o homem anterior não é mais o líder, e quem agora dará ordens. O exército ficou feliz com esta notícia. Isso ajudou os soldados a se animarem, pois viram no rapaz seu salvador, o que só deixou o jovem feliz. De repente, os guardas da fortaleza anunciaram o avanço do império. Os arqueiros começaram o ataque aos inimigos. Um dos arqueiros disse a Ken que o exército imperial já estava nos portões da fortaleza e que se o cara conseguisse lidar com eles, o espírito dos inimigos enfraqueceria. O rei-herói convocou uma besta das sombras. Ele a apelidou de Dark. Os guerreiros observaram com cautela as ações de seu novo líder. Um contorno roxo escuro de uma enorme fera parecida com um gato emergiu do espaço. Alguns dos inimigos gritaram com o aparecimento de uma criatura grande e negra, enquanto outros não viram isso como motivo para preocupação. Eles ordenaram que os guerreiros agitados se acalmassem e tomassem seus lugares. Os guerreiros que ordenaram que os soldados assustados voltassem ao serviço de repente ficaram cautelosos. O espaço estava cheio de tensão e escuridão. E um momento depois, um golpe esmagador da besta das sombras caiu sobre os oponentes. Os inimigos correram para fugir da entidade sem precedentes. O chefe do destacamento inimigo ordenou recuar para outro muro, deixando este. Os oponentes começaram a fugir a toda velocidade da súbita ameaça a eles. Ken permaneceu no telhado da fortaleza para assistir à batalha. Os olhos da fera brilharam vermelhos, suas enormes presas à mostra. Os inimigos ficaram aterrorizados com a aparência desta fera e continuaram a fugir. A boca gigante da fera se fechou, espalhando cristais de gelo no espaço. Uma batalha de espadas eclodiu perto da própria fortaleza. Arqueiros atacaram das paredes da estrutura. E o próprio Ken usou a lâmina de gelo. Ele atacou seus inimigos um após o outro. O cara notou que o próprio Senhor da Espada não estava entre eles. Por um lado, isso era bom, pois com a sua presença o moral dos inimigos só aumentaria, mas revelaria a localização do jogador. Mas ninguém arriscaria a vida se um jogador derrotasse outro. Em caso de vitória sobre o inimigo, o perdedor é simplesmente expulso da torre, pois nela os jogadores não podem se matar. O raciocínio de quem ajudou a descobrir o suposto plano do Senhor da Espada. O jovem tinha seu próprio plano para este caso em mente. O cara continuou observando a batalha. Alguns soldados de ambos os lados já haviam caído na batalha. O rei-herói ficou nervoso, porque o senhor ainda não tinha pressa em se mostrar. De repente, as espadas que permaneceram nos corpos dos mortos começaram a se mover e então subiram ao céu. Os aliados de quem não entenderam o que isso significava e ficaram confusos. As espadas giraram no ar e aceleraram. Eles apontaram a ponta diretamente para o jovem e ele entendeu o que estava acontecendo. O Senhor da Espada finalmente apareceu no campo de batalha. O rei-herói notou sua sorte, pois era uma técnica rara de controle de espada. Ken pulou do chão, evitando os golpes. Ele também sugeriu que essa habilidade poderia ser um presente do governante de ferro. O jovem continuou a fugir do ataque do herói, mas o cara também tinha algo a responder ao adversário. O Hero King ativou a Shadow Blade e sorriu e disse ao inimigo que havia terminado de atualizá-la para Rare. Os aliados também notaram o aparecimento de um jogador do lado adversário. Ken ficou feliz em ver seus aliados. Agora que o curso da batalha mudou, ambos os lados começaram a batalha. O rei-herói continuou a sorrir enquanto erguia a lâmina no ar. O cara enfiou a lâmina no chão, o que foi acompanhado por uma onda de choque e uma luz azul brilhante.
A onda de choque repeliu os ataques das lâminas voadoras. Ken continuou a desviar o golpe do senhor. Ele alegremente o informou que o ataque do herói não funcionara com ele. De repente, o rei-herói percebeu algo, o que o deixou surpreso e sorriu novamente. O cara ativa o escudo do Serafim, repelindo assim o ataque do inimigo. O senhor da espada apareceu, protegendo o rosto com o cotovelo do ataque refletido pelo herói. Uma mensagem do sistema sobre o uso do escudo do Serafim apareceu e um cronômetro com o tempo de recarga foi exibido. Quem perguntou ao jovem se esta era sua única técnica para capturar a fortaleza, ele puxou a espada do chão. O senhor da espada anunciou sua intenção de derrotar o rei-herói, pois sem essa condição, mesmo com a destruição da fortaleza e de todos os inimigos, o Império não venceria. Lord acrescentou que o jogador é um herói e que a vocação do herói é proteger o mundo. E quem não consegue entender isso não tem o direito de ser chamado de herói. Agora quem lhe respondeu, ele disse que o mundo que o senhor protege não consiste apenas em membros da guilda do seu país. O herói pensou por um momento no que quem havia dito e imediatamente gritou que sua morte seria terrível. Mas o rei-herói permaneceu calmo e sorriu e disse ao seu oponente em resposta que pretendia viver uma vida longa. Com essas palavras ele formou um escudo de gelo na frente dele e se escondeu atrás dele. Mas o senhor da espada foi capaz de cortar o escudo em pedacinhos e em muitos pedaços de gelo. Mas os cristais de gelo não caíram no chão, eles pairaram no ar, deixando o adversário tenso. Quem, com um olhar frio, direcionou os fragmentos com a mão e os enviou voando em direção ao senhor. O herói desviou o ataque do jovem com um golpe de espada, mas a sombra de Dark deslizou atrás dele. O senhor da espada notou e direcionou o ataque de suas espadas voadoras para si mesmo, e ele próprio pulou em uma delas e pairou no ar. O herói, equilibrando sua posição na espada no ar, disse a Kim que os governantes estavam observando sua batalha e que os rivais carregariam um grande fardo aqui se perdessem. Ao que o rei-herói apenas sorriu, insinuando sua intenção de vencer, e apertou a lâmina com mais força em sua mão. O cara pulou do chão e se inclinou em direção às espadas nas quais o próprio senhor estava localizado. Inicialmente, o senhor da espada esperava um ataque ao seu ponto fraco, mas quem não o executou, em vez de atacar, ele pulou da parede. Havia algo diferente nos planos do rei-herói, então, piscando seu olhar azul, ele correu para a frente, deixando a estrutura com o jogador atrás dele. Ele participou ativamente da batalha desde o início, não porque quisesse mostrar o quão perigoso era ou para encorajar os soldados. O cara simplesmente voou em direção ao exército inimigo, fazendo com que ele se espalhasse em todas as direções, longe de quem. O senhor da espada começou a perseguir o rei-herói, quase o alcançou e gritou atrás dele, mandando o jovem parar. Mas quem, não importa o que acontecesse, avançou rapidamente. Enquanto isso, no quartel do exército imperial, os soldados, com medo do inimigo, discutiam um plano para eliminar o seu inimigo. De alguém havia até uma proposta de fuga. Um duque entrou em pânico e perguntou o que o jogador estava fazendo. Seus camaradas pediram que ele se acalmasse. De repente, os guerreiros pularam de seus assentos e fixaram o olhar em um ponto. A atenção deles foi atraída por quem aparecendo repentinamente no quartel. Ele abriu as cortinas da tenda e entrou, seguido de uma proposta. A essência de sua proposta era completar a tarefa da torre. O rei-herói correu direto para os soldados, balançando sua lâmina de gelo. Os oficiais entraram em pânico, mas tinham um objetivo: proteger o seu líder. Mas quem não permitiu que eles executassem o seu plano e bloqueou o seu caminho? Ele atacou e derrotou todos os oficiais. No mesmo momento, o senhor da espada apareceu no quartel. Ele já havia notado quem de longe e gritou nas suas costas. O coelho-herói se virou e respondeu com um sorriso que deveria ter trocado as roupas dos oficiais e escondido entre os soldados. Ele acrescentou que era obrigado a tirar vantagem do império de seu rival. O Lorde chateado correu gritando para quem, com a intenção de atacá-lo com sua espada. Pouco antes da ponta da espada do herói, uma mensagem apareceu no rosto do jovem sobre o fim da batalha. Devido ao assassinato dos comandantes pelos mercenários, o exército do império, tendo perdido seu líder, decidiu recuar. A espada da horda começou a se transformar em faíscas. O próprio herói não podia mais fazer nada a quem. O sistema informou ao rei-herói sobre a captura da torre de guerra e ao senhor da espada sobre o fracasso da missão. Como recompensa, o sistema ofereceu ao cara a escolha de uma das 3 cartas de habilidade inimigas. Quem finalmente conseguiu zombar de seu oponente, que, por sua vez, só conseguiu, cerrando os dentes, chamar seu inimigo de canalha e prometeu que acabaria com seu inimigo.
Mas o jovem, por sua vez, lhe diz que terá que responder por suas palavras e tira sua habilidade mais forte e imediatamente a equipa, recebendo sinergia metálica. O Senhor da Espada, incapaz de revidar seu oponente, lança ameaças verbais a Ken. O rei-herói apenas sorriu para o jogador enquanto segurava a carta de habilidade de controle de espada de outra pessoa que ele havia recebido. Ken se encontra em uma sala de espelhos e uma máscara de palhaço cai diante de seus pés. Este lugar parece muito familiar para o jovem. Na frente de seu rosto, uma placa com uma mensagem do sistema é mostrada no ar, onde ele foi tratado como uma criança de 1000 faces e 1000 habilidades, e questionado se ele também quer ser um herói. Cercado de espelhos, o cara se abaixa no chão e levanta a máscara. Esperava esse dia para fazer novamente a mesma escolha. Um homem vestido de coringa apareceu na sua frente. Ele estava cercado por máscaras brancas penduradas no ar com sorrisos assustadores. Ele lhe disse que o jovem se tornaria um herói entre os heróis. Mas outras pessoas não iriam mais entendê-lo e começariam para tirar sarro dele. O próprio Coringa usava uma máscara que cobria apenas a parte superior do rosto. Havia um largo sorriso na parte inferior do rosto. Ele notou a essência do que foi dito como ironia. Isso foi repetido inúmeras vezes. Quem silenciosamente colocou sua máscara levantada. Esse gesto pretendia ser a celebração de um contrato entre o palhaço governante e o cara. Mas então o rei-herói de repente abriu os olhos. Seu sono foi interrompido por um telefonema. Houve uma batida na porta, seguida pelo grito de um estranho exigindo que ele abrisse. Quem não entendia por que estava tendo sonhos perturbadores, reconhecia a voz do estranho e não entendia por que batia tão cedo. O cara se aproximou da porta da frente, abrindo-a, cumprimentou o amigo com confiança. Um jovem apareceu na porta e com um sorriso notou um pouco da liberdade do jovem em relação a ele. Paul era conhecido pelo pseudônimo de Swordbreaker, um homem que assinou um contrato com o governante assassino. Ele é um dos 30 melhores jogadores. O jovem notou que Paulo parecia cansado, provavelmente porque correu muito no primeiro dia, ao que o homem respondeu que não tinha tempo para isso. Ele disse ao cara que desde o primeiro dia da temporada, os torcedores da guerra em todo o mundo têm cantado seus encantos para todos os jogadores, ao que quem destacou sua diligência pelo bem da paz mundial. Paul perguntou ao menino por que ele não atendia suas ligações, ao que o jovem simplesmente respondeu que estava dormindo, e o homem acrescentou que sua rotina foi interrompida. Mas o conhecido de quem não teve tempo de terminar a última parte, pois tropeçou em uma montanha de pratos que estavam no chão e voou para frente. O homem percebeu o contraste entre sua vida social bem-sucedida e sua vida doméstica negligenciada. O jovem pediu timidamente ao homem que se abstivesse de comentários negativos e começou a recolher os pratos espalhados. O homem apenas acrescentou que em termos de estilo de vida o rapaz era como um filho das trevas. O homem passou da pia para a mesa, dando a quem a oportunidade de lavar a louça. Ele notou o aumento da eficiência do cara, mas sua dieta bastante modesta, ao que o jovem respondeu que gostava muito desse tipo de comida. O homem se esticou na mesa e sugeriu que o cara pedisse 2 porções grandes da próxima vez. Quem conheceu Paul muito antes de o mundo se tornar um jogo? Aos 15 anos, quem adorava passar o tempo no clube de informática. Mesmo assim ele mostrou seus sucessos, surpreendendo os presentes com suas vitórias. Paul era o dono deste café de informática e também notou a superioridade de quem em qualquer jogo. Um dia ele convidou o cara para se tornar jogador profissional. O velho convenceu os pais do menino conversando com eles, e o treinou analisando as habilidades de quem. Ao completar 18 anos, o jovem estreou oficialmente como jogador profissional. Na primeira temporada houve uma invasão da torre. Quem tentou escapar do dragão que o perseguia, mas o monstro alcançou o jovem, que estava coberto de cortes e sangue e olhou com medo para o dragão. O monstro correu em sua direção, tentando agarrar a perna de quem com suas garras. Mas de repente Paul apareceu na frente do jovem, pulando a cerca frágil. Ele segurava uma adaga com as 2 mãos, uma das quais mergulhou no dragão. Quem se levantou do chão e ele e seu salvador fugiram do monstro. O homem perguntou sobre o estado do cara, mas ele correu para casa para ver seus pais. Na casa, ele encontrou seus pais caídos no chão, ensanguentados. Os olhos de quem se encheram de lágrimas ao perceber que o jovem havia perdido os pais. Ele chorou ao perceber a perda de entes queridos, mas também ao perceber que havia encontrado seu único herói. Agora quem já está sentado à mesa comendo macarrão com um amigo, ele perguntou por que o homem olhou para ele. Paulo começou pensativo, ficou claro para ele que o motivo não era alegre. Ele veio por causa da associação, ele deu essa notícia, o cara deixou cair os palitos de macarrão da mão.
O jovem não gostou da resposta do velho. Ele esclareceu o motivo, se ainda queriam usar o rapaz para seus próprios fins. A State Players Association é a única guilda todo-poderosa do país que administra jogadores. O homem contou ao cara sobre a academia construída na temporada passada. Paulo acrescentou ainda que em uma semana seria feito o primeiro exame lá, e eles pediram para o cara comparecer lá. O homem entendeu que o cara provavelmente responderia negativamente, e começou a digitar uma mensagem para a pessoa da associação com um recusa. Mas o cara concorda de repente, o que surpreende muito o homem, e ele manda uma mensagem concordando. Quem, por sua vez, estava interessado em olhar para os novos jogadores que assumiriam o fardo de cuidar do futuro do país, mas pediu a Paul que remarcasse os exames para amanhã, às 5 da manhã. A sala de exames estava cheia de jogadores que já lutavam contra o holograma do monstro. Um dos participantes do exame reconheceu o rei-herói no jovem e perguntou aos outros heróis se a vitória era necessária para passar, ao que lhe foi dito que era improvável. Quem, por sua vez, observou atentamente a batalha dos jogadores. Um homem de terno e óculos se aproximou dele e perguntou sua opinião sobre os participantes. Este homem era o chefe da Associação Estadual de Jogadores e seu nome era Simon. Ele educadamente pediu para avaliar a primeira geração de alunos. O rei-herói perguntou se o homem se lembrava de sua condição. Quem imediatamente se equipou com um traje de batalha e convocou uma espada de gelo, acrescentando a Simon que a última palavra seria dele. Ao que o chefe concordou, e o jovem caminhou no meio da multidão de jogadores e anunciou-lhes o início do exame. Simon estava confiante em suas táticas e não esperava que o rei-herói pudesse arruinar alguma coisa. Mas a confiança em seus olhos evaporou rapidamente depois do que viu. Quem anunciou calmamente o fracasso a um dos alunos, e então outro e outro. Mas então apenas uma participante do exame permaneceu no chão na frente dele. Ela olhou para o cara com lágrimas nos olhos e perguntou se ela havia reprovado, mas recebeu uma resposta inesperada sobre passar no exame. Ela perguntou por quê, ao que o cara simplesmente respondeu que ela teve sorte. Quem explicou a ela que como ela foi a única que durou até o fim, isso significa que ela foi a mais sortuda de todas. O rei-herói anunciou em voz alta que havia concluído o exame e pediu para ligar a câmera, parabenizou a menina pela formatura. Então, um líder furioso irrompeu na sala de exames exigindo que tudo lhe fosse explicado. Mas o cara entendeu o truque de Simon, e o rosto do homem mudou de amargurado para animado. Quem explicou que todos os alunos eram filhos de diretores executivos ou de alguma forma relacionados a eles, e que a essência do exame era coletar informações. O rei-herói também acrescentou que isso era para recrutar estudantes incompetentes para posições que eles não mereciam, para que pudessem usá-los para seus próprios fins. E acrescentou também que o líder decidiu fazer isto desde o primeiro ano da sua fundação, ao que Simon cerrou o punho com raiva, o que apenas provou que quem estava certo. O rosto do homem estava mais uma vez envolto em raiva e ele gritou com o jovem, chamando-o de idiota ignorante e sem cérebro. Ele explicou ao cara que os jogadores são apenas armas nas mãos do país e são necessários para o bem-estar do país. O líder também acrescentou que no mundo atual só são necessários heróis de guerra e pediu ao rei-herói que entendesse isso e ajudasse. Quem apenas sorriu com tudo que o líder disse. De repente, um subordinado se aproximou do chefe da academia e anunciou-lhe notícias urgentes. O gerente perguntou quem ela era e ficou imediatamente chocado. Ele estava olhando freneticamente para algo em seu tablet. O rei-herói apenas disse zombeteiramente a Simon que parecia que a academia de jogadores fecharia após um ano de operação. Todos os sites de notícias e fóruns estavam repletos de manchetes sobre a corrupção e desonestidade da academia, uma gravação em vídeo de uma declaração chocante da academia, que fez Simon tremer. Havia uma mensagem do sistema sobre o aumento dos pontos de provocação. Admirado pelas ações do empreiteiro, o governante palhaço deu um presente a quem? O rei-herói deixou as paredes da academia. Com alegria no rosto, ele agradeceu pelo presente. Paul estava esperando quem na saída da academia. O cara perguntou se estava tudo bem que o departamento de inteligência tivesse tratado a associação assim. O homem respondeu que estava tudo bem, porque o governo também não gostava deles. O homem acrescentou que eles sempre brigam, o que acalmou o cara. O rei-herói pediu a Paul que o levasse até a torre do 5º nível indicada no mapa holográfico. O velho deixou quem na torre e perguntou sobre seu estado. O jovem acalmou o homem e despediu-se dele. Quem mudou-se para o acampamento Oásis no deserto. Imediatamente o jovem notou a batalha de homens fantasiados de beduínos contra monstros semelhantes a lagartos saltadores. Sem hesitar, o cara convocou uma espada de gelo e correu direto para a batalha. Com um golpe ele corta o membro de um grande monstro. O homem,
Um dos que lutava contra os lagartos implorou por ajuda. O rei-herói desferiu outro golpe no monstro, acompanhado por um clarão azul ofuscante. O jovem cruzou os cotovelos à sua frente e convocou cristais de gelo. Esses cristais se transformaram em espadas de gelo e foram lançados contra monstros vis. O cara pousou na areia e anunciou sua presença para todos. Os beduínos pareciam ansiosos para descobrir a identidade do sujeito. Quem não os deixou terminar a frase, acrescentando que deveriam chamá-lo do que quisessem, e ele bagunçou sua franja. Os beduínos ficaram maravilhados ao ver o sujeito, chamaram-no de mensageiro da luz. O rei-herói estava envolto em um mau pressentimento, perguntou aos homens sobre a presença de outra ameaça que não os monstros. Um dos homens respondeu ao rapaz que aquele era o território do reino divino, então não havia necessidade de se preocupar com o ataque dos pagãos, e acrescentou que não estavam longe de seu destino, que ficava a 3 dias de distância, mas eles tinham bastante comida e água. O cara sorriu nervoso ao saber da viagem de 3 dias, pois não havia descansado nada e veio para cá levado pelas emoções. Os beduínos perguntaram sobre o bem-estar do herói, mas ele os tranquilizou e sugeriu que dormissem, pois enquanto ele estivesse por perto os monstros não seriam uma ameaça para eles. Os homens perguntaram ao jovem como poderiam agradecer ao rapaz por sua gentileza. Uma mensagem do sistema apareceu lembrando o cara do presente. O jovem tirou uma caixa com um presente e ficou surpreso ao ver que precisava ser aberta manualmente. A mensagem notificou Ken de que ele havia recebido uma pedra de crescimento de alto nível, o que deixou o cara feliz. O rei-herói escondeu a pedra para guardá-la para mais tarde. De repente ouviu sons e se virou. Monstros na forma de enormes escorpiões avançavam em direção a eles, levantando poeira do deserto. O jovem convoca sua besta Dark e o envia para a batalha. Um enorme gato preto entra em batalha contra monstros do deserto na forma de escorpiões. O próprio jovem também se preparou para a batalha contra os inimigos. Ele invoca uma lança e muitas espadas voadoras. Ele ataca os monstros que o atacam com sua arma de gelo, forçando-os a voar para longe. As lâminas moveram-se na direção dos pensamentos de Ken. Esta foi uma habilidade recebida do Senhor da Espada, e o cara notou sua utilidade. O rei-herói esmaga o último escorpião. O sistema notifica sobre o aumento dos níveis de habilidade, mas Ken ainda duvidava do fim da batalha. Seus medos foram confirmados. Uma enorme cauda de monstro em forma de centopeia surgiu atrás dele. Era um predador de areia adulto. O jovem apontou suas lâminas de gelo para ele. O cara sorriu e brincou dizendo que teria que se despedir da noite de sono. Ele chama seu animal de estimação de Dark. Abriu a boca com presas sobre a enorme lagarta. E no mesmo instante ele cerra os dentes no longo corpo do inimigo. Cercado por lâminas flutuando no ar, o rei-herói assistiu seu duelo espiritual. Ele decidiu ajudar Dark e mergulhou suas lâminas de gelo em um dos elos da lagarta. O cara gostou da nova habilidade, como evidenciado pelo sorriso satisfeito em seu rosto. Com sua habilidade, ele torceu as pontas das espadas ao redor do corpo da lagarta. Juntamente com Dark, eles derrotaram o monstro, transformando seu corpo em blocos de gelo picados. O sistema notificou que os níveis estavam aumentando e o sol brilhava sobre o deserto. A caravana beduína partiu para a estrada. Os cavaleiros caminhavam ao lado das carroças de ambos os lados. O cara se virou e percebeu a presença deles. Um dos homens explicou a Ken que eram bravos guerreiros servindo ao Deus da Luz, mas o cara apenas respondeu com uma pergunta sobre o que estavam fazendo na noite passada. O beduíno explicou ao rapaz que a prioridade dos cavaleiros era proteger a mercadoria. O rei-herói perguntou a que facção os cavaleiros pertenciam. O mesmo beduíno respondeu que eram nobres cavaleiros da Ordem da Cruz Sangrenta. Ken, brincando, perguntou o que eles carregavam de tão valioso. Mas o cavaleiro disse-lhe para não prestar atenção às carroças. E acrescentou que deveria se concentrar em completar a tarefa que Deus supostamente lhe confiou. Em resposta a isso, o rei-herói riu. O cara percebeu que os cavaleiros usam a aura do coração e, além disso, um mensageiro de luz desceu até eles, o que indica a dificuldade da tarefa que lhes foi confiada. Quem disse diretamente ao cavaleiro que agora ele estava ainda mais curioso. O cara sorriu e se perguntou que tipo de mercadoria eles carregavam com tanto nível de segurança. O cavaleiro ficou tenso com o interesse excessivo do jovem pelos assuntos deles. O beduíno implorou e pediu a Ken que parasse de tentar descobrir tudo. De repente, o rei-herói agarra o homem pela gola do manto e o puxa em sua direção. E para o lado onde o beduíno estivera anteriormente, ele estendeu a mão e formou um escudo de gelo. Ken gritou para todos se abaixarem se não quisessem morrer. As carroças foram atacadas por arqueiros à distância do deserto. Foi um ataque de hereges.
E além disso, todos estavam armados com arcos e montavam cavalos. Os inimigos se aproximaram das carroças, atacaram e recuaram imediatamente. Tudo isso foi feito rapidamente, e o jovem não sabia como os cavaleiros reagiriam a isso. Ele observou tudo com cautela, esperando um contra-ataque dos cavaleiros, por sua vez, preparando-se para atacar por conta própria. Um dos cavaleiros ordenou que permanecesse em posição e ativasse escudos de mana para proteger algum objeto, enquanto ele próprio formava uma cúpula protetora dourada. Mas as flechas perfuraram os beduínos que estavam por perto, o que não importava aos cavaleiros. Quem não aguentou e correu para a batalha, ativando sua lâmina de gelo e espadas voadoras. O rei-herói descobriu algo e parou. O inimigo que está na frente está com o arco em punho, com a intenção de atirar uma flecha. O jovem mudou o formato da lâmina para uma lança de gelo. Ele enfiou-o no chão, dizendo que os ataques do inimigo não os alcançariam. De repente, do local onde a lança estava cravada, um raio preto irrompeu da areia próxima. Ele direcionou sua trajetória em direção ao cavaleiro inimigo, forçando-o a cair do cavalo. O rei-herói voa sobre o inimigo, transformando simultaneamente sua lança em uma adaga curta. O cara já está se preparando para desferir um golpe decisivo no inimigo. Mas em determinado momento ele percebe algo estranho em seu inimigo. O inimigo acaba sendo um elfo do deserto. Mas não houve tempo para pensar, de repente o jovem percebeu outra coisa. Ele parou as flechas voando em sua direção com escudos de gelo. Mas as flechas estavam cobertas por uma aura que lhes permitia penetrar no escudo de gelo. E o elfo caído pulou do chão e ergueu sua adaga sobre Ken, com a intenção de matá-lo. O rei-herói transforma a adaga em uma espada e desvia o golpe do elfo, arrancando a adaga de suas mãos. Quem tomou o elfo como refém e colocou uma lâmina em sua garganta, ele perguntou ao inimigo o que havia naquela carroça. Mas o inimigo não teve medo, ordenou aos seus camaradas que não prestassem atenção nele e atirassem com arcos. Os inimigos ouviram o elfo e continuaram a bombardear as carroças e Ken. O jovem formou um enorme escudo de gelo à sua frente. O elfo disse ao rapaz que apesar de ter sido pego, ele não saberia de nada. Mas o rei-herói calmamente pediu-lhe que lhe contasse o conteúdo da carroça para decidir que lado deveria ficar. O elfo não acreditou, mas o cara explicou que teria força suficiente para matar todos se quisesse a qualquer momento, mas ainda não o tinha feito. O horror apareceu no rosto do elfo quando o cara lançou cacos de gelo nos companheiros do elfo. Mas ele imediatamente parou na frente de seus rostos. Alguns fragmentos foram colocados diretamente na garganta dos inimigos, mostrando assim ao refém sua força superior. O elfo chamou Ken de alienígena, e o cara, por sua vez, apontou novamente a espada para ele e repetiu sua pergunta sobre o que havia no carrinho. Essa frase indignou o elfo, e ele ficou indignado com a forma como esse cara se atreveu a chamar a princesa Estela de alguma coisa. O rei-herói ficou encantado, pois graças ao fato do elfo ter deixado escapar, soube que a princesa deste povo estava na carroça e ordenou que o refém voltasse para seus companheiros e lhes dissesse que quem agora estava do lado deles. O elfo tentou objetar, dizendo que não podia, mas o jovem exigiu seu pedido de forma convincente. O refém não teve escolha senão aceitar a oferta desse cara. Quem observou o esquadrão de elfos inimigos recuar, deixando o horizonte. Então um dos cavaleiros correu até o rei-herói. Ele perguntou ao jovem por que ele deixou os hereges vivos e permitiu que eles fugissem, ao que o rapaz disse que primeiro precisava ter certeza de algo. Com essas palavras, o cara caminhou com confiança em direção às carroças em pé. Mas um dos cavaleiros a cavalo bloqueou imediatamente seu caminho. Quem ordenou que ele se afastasse e o deixasse entrar, mas o cavaleiro recusou. O rei-herói ligou para Dark e pediu para deixá-lo entrar novamente, ao que não houve recusa. O jovem aproximou-se do precioso carrinho e colocou as mãos nas maçanetas das portas duplas. Ele abre o carrinho de uma só vez. O cara oferece sua ajuda no resgate. Na carroça estava uma garota acorrentada com um vestido vermelho. Era a princesa elfa do deserto Estela. Ela recusou com raiva a oferta de um não-cristão. Então apareceu uma notificação do sistema alertando o governante do mundo sobre suas ações para que o sujeito não negligenciasse seus deveres e cumprisse o dever da luz. O cara ativa a adaga de gelo. De uma só vez, ele corta o holograma e atinge a corrente com a ponta. Uma nova notificação aparece sobre o cumprimento de uma condição oculta para salvar a princesa. O rei-herói também recebe pontos de conquista, mas neste momento começa uma tempestade de areia. Uma nova notificação do sistema aparece sobre a alteração do alvo do ataque e o aumento do nível da torre do 5º para o 5º nível de dificuldade. O jovem disse com um sorriso que o jogo estava estragado, mas a liberdade era uma coisa incrível.
A tempestade de areia se dissipou, as nuvens se separaram e apareceu um brilho claro, de onde voaram criaturas semelhantes a pessoas, mas com asas. Essas criaturas pareciam anjos com auréolas sobre suas cabeças, não tinham cabelos e pupilas nos olhos, vestiam mantos dourados, eram zeladores da luz. Os cavaleiros declararam batalha contra quem, com a intenção de matá-lo por desafiar a luz. O rapaz percebeu com calma que os cavaleiros só ficaram mais corajosos com a chegada da ajuda, a qual a elfa perguntou ao jovem o que ele estava pensando. Mas o rei-herói a tranquilizou, dizendo-lhe que havia alguém para apoiá-lo. Ele bloqueia a princesa e invoca as forças das trevas. Sua decisão foi apoiada pelo governante das sombras. O sistema notificou de que o Conselho das Sombras concedeu ao cara um véu de escuridão absoluta. Imediatamente o espaço mergulhou na escuridão. Os cavaleiros começaram a gritar animadamente que não conseguiam ver nada. Quem gostou da recompensa que recebeu após mudar para este lado? Não terminou aí. Estacas pretas que emergiram do chão perfuraram os cavaleiros. Os observadores da luz ainda estavam no espaço e observavam freneticamente o que estava acontecendo abaixo. Um zelador direcionou um feixe de luz para o chão. A escuridão se dissipou e eles encontraram cavaleiros perfurados com estacas. Mas ondas de escuridão começaram novamente a envolver todo o espaço, desta vez atingindo os próprios zeladores. Um zelador olhou para quem ameaçadoramente. Ele estava prestes a fazer algo, mas o rei-herói chegou antes dele. O jovem cortou o guardião da luz ao meio na frente das outras criaturas aladas. O cara dá uma cambalhota no ar e completa seu ataque. O sistema notifica que uma facção de guardiões da luz não gosta de quem. Mas, felizmente, a conveniência do aconselhamento paralelo aumentou significativamente. Também foi recebida uma notificação de que o status do jogador na facção foi aumentado e a predisposição para a escuridão foi aumentada. O cara voltou à Terra, a escuridão se dissipou e ele finalmente pôde ver tudo ao seu redor, ou seja, as inúmeras facções que vigiam quem na torre.